Bom, esse projeto ele foi colocado numa primeira versão, no primeiro ano do mandato. Inicialmente, ele se chamava Semana de Diversidade Sexual. A gente fez reunião, como eu disse agora há pouco aqui, reunião com o conjunto dos vereadores, e acolhemos a sugestão para tornar esse projeto mais palatável do ponto de vista político, para que fosse possível sua aprovação aqui hoje. Substituímos o termo diversidade sexual por Semana de Combate à Homotransfobia. E por que homotransfobia? Porque, em 2019, o Supremo Tribunal Federal criou uma jurisprudência, ou seja, tomou uma decisão que, apesar de nós não termos no nosso Código Penal, na nossa legislação, uma lei que tipifique o crime de homotransfobia, a partir de 2019, com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, houve no Brasil a equiparação da prática da homotransfobia ao crime de racismo. Considerando que essa jurisprudência tem um peso, tem um valor no sentido de posicionar politicamente toda a população e as instituições do Estado brasileiro a favor dos princípios de igualdade que já estão previstos na nossa Constituição Federal, a gente aqui em Americana entende que é necessário uma ação oficial, formal, de conscientização, uma marcação, um posicionamento dessa Câmara Legislativa, mas também, depois de sancionado, caso seja aprovado hoje aqui, que essa Semana Municipal de Combate à Homotransfobia, que tem um caráter de prevenção, que tem um caráter de educativo para a nossa população, no sentido de dizer, olha, nós temos já uma decisão do Supremo Tribunal Federal que equiparou a prática da homotransfobia, a prática da violência e da discriminação contra pessoas homossexuais e transexuais. Nós já temos essa decisão que equipara ao crime de racismo. Crime de racismo que, recentemente, se eu não estou enganada, na semana passada ou retrasada, foi, inclusive, houve uma alteração aí, e a injúria racial hoje está equiparada ao crime de racismo. Então, nós temos essa decisão do Supremo, e nós temos hoje em votação aqui, senhores vereadores e vereadoras, público que está acompanhando a sessão, um projeto importante, mas que não vem trazer nada além do que já está colocado tanto na Constituição Federal, o princípio da igualdade, da dignidade humana, quanto também presente nessa decisão, nessa jurisprudência que foi tomada pelo STF em 2019. Ou seja, a prática da homotransfobia ela é, sim, uma prática criminosa. No entanto, vereadores, nem todas as pessoas, nem toda a nossa população, aliás, talvez até uma parte muito pequena dela, tem essa consciência, tem essa informação de que não, a piada, a atitude discriminatória em função de uma orientação sexual, em função de como a pessoa se percebe no mundo em relação a seu corpo, é uma prática criminosa e não deve ser naturalizada. Não pode ser confundida com piada. Essa semana de combate à homotransfobia aqui em Americana, ela não vai gerar nenhum tipo de custo para o nosso município, ela não fere nenhum princípio constitucional, ela não traz absolutamente nenhuma alteração do ponto de vista das políticas públicas, que nós também precisamos refletir sobre elas, mas esse não é o objeto do projeto. O projeto fala simplesmente de colocar no nosso calendário municipal uma semana de combate à homotransfobia, que seria a segunda semana do mês de maio. E por que o mês de maio? O mês de maio foi escolhido porque, no dia 17 de maio, a gente tem o Dia Internacional de Combate à Homotransfobia. E o 17 de maio é justamente, vereador Silvio Dourado, o dia em que a Organização Mundial da Saúde retirou a homossexualidade do seu CID, que é aquela lista, né, de doenças. Então, passou então, a não ser mais considerado doença. Por isso que foi, então, definido 17 de maio como Dia Internacional de Combate à Homotransfobia.
E, pensando também nisso, a gente colocou no projeto a previsão para que essa semana aconteça, e aconteça de que maneira? Com ações informativas que podem ser propostas e executadas pelo poder público, mas que também podem ser propostas e executadas pela sociedade civil. Não há nenhum impedimento. E é importante, porque tem caráter preventivo, porque tem caráter educativo, nesse sentido de uma sociedade menos violenta, mais tolerante. Por isso, senhores vereadoras e vereadores, eu gostaria muito que a gente pudesse fazer essa discussão hoje no plenário, que os senhores e as senhoras se posicionassem dentro das suas possibilidades diante dessa proposta, e que a gente pudesse aqui aprovar esse projeto e fazer um posicionamento público, né, dessa Câmara a favor da igualdade, da justiça e da tolerância. Muito obrigada. Continua em discussão, projeto de lei número 101, de 2022. Palavra, presidente. Palavra o vereador, doutor Daniel. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Só queria mesmo parabenizar a vereadora. Belíssimo projeto e, realmente, a igualdade social. Nós temos um mundo e um sol que brilha para todos. Ou seja, há espaço para todos nós nesse mundo. E que cada um viva a sua maneira de ser com um único objetivo, a paz no coração. Perfeito, vereadora, e com certeza o meu voto é o sim. Obrigado. Palavra, presidente. Continua em discussão, projeto de lei 101 de 2022, com a palavra a vereadora professora Juliana. Obrigada, presidente. Ainda bem que houve essa possibilidade de eu pedir a palavra novamente, porque, como é um tema tenso, né, não é segredo para ninguém, que a gente está há 2 anos, praticamente, com esse projeto, coloca, retira, altera, houve um vereador, houve outro. Eu queria aqui fazer um destaque especial e um agradecimento. Acho que não ficou presente claramente na minha primeira fala. Depois que a gente fez o primeiro protocolo, que era originalmente a Semana de Diversidade Sexual, depois da gente ouvir as preocupações, as angústias dos outros vereadores em relação a esse termo, eu fiz questão de construir um grupo de trabalho. Aqui em Americana, a gente, infelizmente, ainda não tem nenhuma entidade, nenhum coletivo fortemente estabelecido no sentido de trazer essas discussões sobre essas temáticas, né? Essas temáticas que dizem respeito à dignidade e aos direitos da população LGBTQIA+. Mas a gente tem pessoas e lideranças que estão extremamente comprometidas em fazer essa discussão, e eu tive o privilégio de contar com essas pessoas, algumas delas, inclusive, estão aqui no plenário hoje. Agradeço a presença, agradeço a contribuição na hora de pensar a justificativa do projeto, na hora de pensar, inclusive, algumas estratégias para viabilizar a aprovação dele. Então, esse agradecimento, ainda bem que deu tempo de fazer. Segunda questão, vereadores e vereadoras, que eu tenho um dado aqui que é muito importante. O vereador pastor Miguel ontem mesmo fez uma pergunta durante a reunião e ele me questionou se eu tinha conhecimento sobre os dados, né, de violência por questões de orientação sexual e identidade de gênero em Americana. E eu falei para o pastor que a gente não tem esses dados muito consolidados, muito claros, especialmente por município, né, mas que nós temos, pastor, de ontem para hoje, eu fiquei pensando muito nisso. Nós temos um dado sobre o Estado de São Paulo que eu gostaria de citar aqui. Por exemplo, em 2021, houve um aumento de mortes violentas de pessoas LGBTQIA+, de 44%, não é 40%, não, 44%. Isso no Estado de São Paulo. No Brasil, nós tivemos, em 2021, 316 mortes violentas por conta de homotransfobia. Então, mesmo assim, pastor, eu queria destacar aqui, embora a gente tenha, doutor Daniel, esse dado alarmante do Estado de São Paulo, eu queria reforçar aqui que, independente dos índices, até porque os índices não estão muito consolidados em função de um problema muito maior, muito mais complexo, que diz respeito ao registro das ocorrências policiais, que nem sempre consideram essa questão da orientação sexual, da identidade de gênero, na hora de formalizar a ocorrência.
Mas o nosso projeto, ele não tem muito a ver, ele não depende muito do quanto nós temos violência em Americana contra pessoas LGBTQIA+. Sabe por quê? Porque ele tem caráter preventivo. Então, se é 10, se é 1 por ano, não importa. O que a gente quer é fazer um trabalho preventivo para que não haja, ou para que o que existe hoje venha a ser diminuído. O doutor Daniel está pedindo uma parte, concedo a parte. Obrigado, vereadora. Justamente esse é o objetivo do projeto, é de que, para que não tenhamos a conscientização, porque o que nós não queremos é um aumento desses números. Seria belíssimo se a Americana chegasse a um patamar de ter uma fila, entre aspas, horrível dessa aí, com o número 0. Assim como da mortalidade infantil, assim como a triste notícia dos atropelamentos, que esse número, o quanto vem aumentando, né? A violência contra a mulher é triste. Vocês não imaginam o quanto eu vejo pessoas que chegam no hospital, seja um caso leve ou um caso grave, machucado, o sentimento dessas pessoas, dessas mulheres, dessas crianças. Então, é justamente o objetivo desse projeto, a de conscientização. Aqui, para muitos não vão entrar na cabeça, mas todos nós somos filhos do mesmo Pai. Obrigado. Continue em discussão o projeto de lei 101 de 2022. Encerrada a discussão e votação. Os favoráveis digitem sim, os contrários digitem não. Juninho Dias e Leonora. O projeto foi rejeitado por 10 votos contrários, 5 favoráveis e 2 ausências. Próximo item. E uma abstenção, perdão.